Olá, inscritos do nosso canal! Hoje iremos apresentar o último episódio da nossa série voltada ao Imposto de Renda Pessoa Física 2018 e abordaremos um tema extremamente importante. Falaremos sobre investimentos com foco especial nas criptomoedas, tema bastante em voga. No episódio de hoje contaremos com a presença do Dr. Cristiano Yazbek, sócio e advogado, e também do nosso contador Rodrigo Bezorutica. Dr. Cristiano, para começarmos sobre esse tema que muitas dúvidas surgem no decorrer do preenchimento da nossa declaração, quais são os principais investimentos que existem hoje e que devem ser declarados? A gente vai conversar hoje com mais foco nos investimentos no mercado financeiro. Por mais que seja muito comum o contribuinte ter investimentos a declarar em função de participação societária numa empresa na qual ele é sócio, recebe lucros que são isentos e na venda dessa participação societária decorrente do investimento que ele faz, apura e ganho de capital, tributado também pelo imposto de renda. Quando a gente pensa mais no mercado financeiro, o principal investimento que o cidadão faz, ele é o investimento isento do imposto de renda, que é a poupança. Ainda temos muita gente investindo na poupança, a qual é isenta de imposto de renda. E quando a gente pensa numa outra gama de investimentos no mercado financeiro, o contribuinte tem a facilidade que a própria aplicação feita junto ao banco ou junto a uma corretora já é tributada de forma exclusiva. Então, muito comum é o investimento no CDB, Certificado de Depósito Bancário, em que a tributação segue uma alíquota progressiva, a depender do tempo que você mantém o investimento nessa aplicação. Fundos de investimento também possuem uma tributação exclusiva, importantíssimo você declarar hoje com mais detalhes, nome do fundo, o agente custodiante, o CNPJ desse fundo. E a tributação desse fundo ele já vem também de forma exclusiva, você coloca na declaração de imposto de renda rendimentos sujeitos a uma tributação exclusiva. O rendimento líquido e na declaração de bens e direitos o total aplicado nesse fundo de investimento. Outros investimentos que são muito comuns, hoje isentos de imposto de renda, LCA, LCI, certificados de recebíveis, CRIs e CRAs, são muito comuns. Hoje são isentos do imposto de renda. Hoje a gente tem falado e visto muito, conta de um cenário de taxa Selic reduzida, o CDI menor, muita gente migrando para investimento em bolsa. E aí é onde é necessário ter uma atenção, uma vez que quando você investe diretamente na bolsa de valores, caso você faça uma aplicação day trade, você tem uma incidência de imposto de renda de 20%. Na operação day trade, que é importante você ficar bem atento. Num resgate ou numa apuração de resultado, numa operação que não seja day trade, você está sujeito a uma alíquota de 15% de imposto de renda. Necessário sempre essa declaração e cobre muito da sua corretora, na qual manda as notas de corretagem, para você ter todo esse acompanhamento e declare direitinho, até considerando o teu custo de aquisição da ação, na qual você vai considerar o custo de corretagem. Então hoje é um investimento que ganhou mais relevância em função de um cenário de investimento de pré-fixado e pós-fixado não mais tão atrativos, na qual demanda bastante atenção e acompanhamento na guarda desses documentos quando você investe diretamente na bolsa. Rodrigo, um tema bem importante que a gente vem escutando nos últimos meses, nos últimos anos aí, é em relação ao mercado de criptomoedas, que é representado, pelo Bitcoins. Em que pese existam outras moedas eletrônicas, o Bitcoins é o que mais se fala e o que a gente acaba tendo mais dúvida na hora da declaração de imposto de renda. Como que isso pode ser explicado para os nossos contribuintes? Bitcoins ou criptomoedas também são uma aplicação financeira. Essa aplicação ela é considerada como um ativo similar a um carro ou um apartamento, uma casa. Você vai declarar o total de ativos na coluna dos bens. Esses bens são declarados pelo momento da aquisição, o seu valor aquisicional,
Por exemplo, eu adquiri criptomoedas por R$2.000 em janeiro. Em março eu adquiri por 17 mil. Então no total do final do ano eu tenho 19.000 criptomoedas. As criptomoedas têm uma faixa de isenção de imposto de renda no valor de ganho de capital até R$35.000 e a partir de R$35.000 elas começam a ser tributadas, com alíquotas de IR que variam de 15% a 22,5%. Essas criptomoedas são tributadas pelo programa GCAP a partir dos R$35.000 e depois importadas para o programa do imposto de renda. Agora voltando um pouquinho, Dr. Cristiano, quais são os riscos em não declarar essas aplicações financeiras, né? O que o contribuinte vai acabar perdendo caso ele não declare? Uma vez você sendo obrigado a preencher a declaração de imposto de renda, você entra numa necessidade de avaliar a declaração dos teus investimentos para fins de bens e direitos, lembrando que alguns serão isentos do imposto de renda, a depender do tipo, da natureza dessa aplicação financeira, mas você tem a obrigação de informar esses bens na coluna bens e direitos para controle da autoridade fazendária. Não informar bem ou direito ou um rendimento pode acarretar na incidência de multa e juros quando você não declara um rendimento que deveria ser tributável e pode também dar margem para uma violação à Lei 8.137 de 1990, que é uma legislação que trata de crimes fiscais, quando você apresenta uma declaração falsa ou quando você omite declarações que deveriam ser prestadas para fins de ocultar patrimônio e evitar uma tributação de uma renda recebida. Rodrigo, você deve estar cheio dessas questões, né, como contador e nessa época do ano muito procurado, né, a gente sempre deixa para a última hora. Sobre as criptomoedas, né, a gente sabe que é um tipo de investimento paralelo que não é subordinado a nenhum estado, né, não é subordinado ao Banco Central, falando aqui no território brasileiro. Como que ocorre a investigação para ver se o contribuinte tem investimento ou não dessa ordem? As criptomoedas, todo mundo tem dito que é um bem que não pode ser fiscalizado pela Receita. Porém, a Receita já está buscando meios de adaptá-la, criando novas plataformas para verificação da carteira de criptomoedas. Também temos que pensar no risco das pessoas que compram criptomoedas no sistema P2P, que é uma pessoa que vende uma criptomoeda para outra, ou as minerações de criptomoedas, pessoas que prestam algum serviço e vão recebendo em criptomoedas. Pode ser que ela não declare esses ganhos de capitais ou a aquisição desses bens, porém a pessoa que vendeu ou a prestadora de serviço que minerou essas moedas declare e na hora do cruzamento de informações o fisco acabe pegando. Se você não declarar um ganho de capital com criptomoeda ou ganho de capital com alguma aplicação, você está sujeito a multa de 0,33 ao dia com limite de 20% para nova retificação e sujeito a cair na malha fina. Isso é muito importante porque a gente vem lendo e escutando, né, que o contribuinte não deve fazer, né, o reporte para a Receita Federal dessas criptomoedas, bitcoins e dentre outros. Doutor Cristiano, referente ao imposto de renda no que tange a progressão da alíquota de imposto de renda para investimento. Você pode falar um pouquinho para nós? Sim, vamos relembrar alguns tipos de investimento. Então a gente começou falando um pouco do CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, um investimento muito comum para o cidadão. O Tesouro Direto também é um nicho de investimento que tem atraído investidores. Quando você mantém a aplicação no investimento, a exemplo de CDB e Tesouro Direto, o tempo que você mantém o seu capital investido, ele fica sujeito a uma redução da alíquota à medida que o tempo vai passando. Então, do primeiro dia até o dia 180, você paga 22,5% de imposto de renda. Nos próximos 6 meses, a alíquota cai para 20%, depois 17,5% e a partir de 720 dias, você já está na menor faixa de tributação, que é 15%. Realmente esse é um tema que poderíamos fazer uma série inteira sobre ele, né? Muitos detalhes, muitas peculiaridades, mas como a gente está fechando a série hoje, alguns avisos finais para os nossos contribuintes. Rodrigo, aqueles que não podem faltar na hora da declaração de imposto de renda.
Lembrando sempre do prazo da entrega do imposto de renda, que vai ser no dia 30 de abril, às 11h59 da noite. Sempre que você precisar de ajuda, procure um especialista, um contador para te auxiliar. Não esqueça nenhum documento, sempre entregue para ele o informe, todos os documentos bancários, todas as suas aplicações. Qualquer dúvida que você tiver, não deixe de perguntar, porque o imposto de renda é um assunto muito importante. Eu quero reforçar o dia 30 de abril para você, mantenha essa data em mente, não deixe passar o prazo final de envio da declaração de imposto de renda para não incorrer na incidência de uma multa de R$ 165,74 no envio tardio dessa declaração. Mais um aspecto importante para você lembrar sobre aplicação e investimento é relacionado ao PGBL. Se você mantém um PGBL, até 12% do rendimento bruto desse plano de previdência é possível ser dedutível na sua declaração completa. E informe na declaração de bens o seu saldo de VGBL. Espero que na sua declaração de imposto de renda, onde você tem rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que ali você coloque um valor considerável. Significa que você fez boas aplicações e ganhou dinheiro em 2017. Em nome da Amaral Esbeck Advogados, eu agradeço a todos vocês que acompanharam a nossa série. A cada 15 dias teremos vídeos postados no nosso canal Direito da Inteligência de Negócios e contamos com a participação de vocês, seja curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Muito obrigada e até a próxima!